Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro, na carta de Paulo a Filemon. E quero pedir o irmão presbítero Darli que leia para mim, por gentileza, do versículo 1 ao 3, da carta aos Filemon. Quero pedir ao diácono Valmeron que leia, por gentileza, do versículo 4 ao versículo 7. E quero pedir também ao presbítero Adão que leia, por gentileza, do versículo 8 até o final da carta. Nosso irmão Darli vai ler do versículo 1 ao 3, diácono Valmeron fará a leitura do 4 ao 7 e o presbítero Adão fará o resto da leitura. Por gentileza. Obrigado, irmão. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder nos acharmos aqui. Pedimos, ó Deus, que fale em primeiro lugar no meu coração. E depois, ó Deus, transmita essa palavra a todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns anos atrás, isso já tem um bom tempo, era uma sexta-feira de março de 1976, quando recebi das mãos de um jovem um texto bíblico, ou seja, um folheto,
e através daquele folheto, Jesus me alcançou. E no domingo eu faço o sábado, no domingo eu fui à missa, como sempre ia, e tinha compromissos com o grupo de jovens do qual eu era o presidente daquele grupo. E lá chegando radiante, com muita alegria, falei da minha experiência, daquele momento tão precioso, daquela experiência nova, daquilo que eu tinha lido, e o padre disse para mim: isso é coisa de protestante. Passado-se aquela semana, no segundo domingo, eu fui chamado pelo bispo lá da região, e ele disse assim: olha, você não deverá continuar mais na presidência do grupo de jovens, porque essas ideias suas, elas não são adequadas a nós. Você deve procurar uma igreja protestante, porque tudo que você está falando, isso é coisa do protestante. Eu fiquei triste, mas radiante de alegria por saber que aquilo que eu estava aprendendo era exatamente da palavra de Deus. Foram passando os dias, procurei a igreja presbiteriana e durante 4 domingos fiquei para entrar na porta daquela igreja, e lá, depois do 4º domingo, eu consegui entrar. E logo no 2º domingo, eu estava lá, eu perguntei a um moço que estava lá na porta, eu disse: olha, que dia que vai ter batismo aqui? Eu disse: tem quanto tempo você está aqui? Eu cheguei domingo passado. E ele: não, você tem que ir para uma classe de catecúmenos, não sei o que e tal. E lá fiquei até o mês de outubro. Mas, durante esse período, eu saí de Montes Claros, lá não tinha uma livraria evangélica, dita evangélica. E fui a Belo Horizonte, vim a Belo Horizonte com o objetivo de comprar uma Bíblia, unicamente para comprar uma Bíblia. E lá, chegando na livraria, ali na Galeria Ouvidor, fiquei olhando para aqueles livros contando experiência, e me deparei com um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, do pastor Richard Wurmbrand. E peguei aquele livro e fiquei ali lendo a experiência dele. E com certeza meus olhos encheram de lágrimas. O pastor Richard Wurmbrand é um romeno, um judeu, nascido na Romênia, e ficou durante 14 anos preso por amor a Cristo. E ele não negou ao Senhor, esteve durante esses 14 anos. Ele nunca, de fato, pensou em negar o Senhor. E ele presenciou de várias cenas terríveis de crimes e assassinatos contra os cristãos nas prisões subterrâneas. Ele foi preso no dia 29 de fevereiro de 1948, enquanto dirigia a igreja. Estava pregando e a polícia romênia o prendeu. E desta prisão gerou 14 anos. Quando ele saiu, ele novamente foi pregar, e novamente preso. E desta prisão, desta condenação, ele foi condenado a 25 anos, mais 25 anos. E ele foi solto pela anistia de 1964, que estava preocupados com ele, pela missão da Noruega aos judeus e também a Aliança Cristã Hebraica. Eles negociaram com o governo romênio e pagou $10.000 para que ele fosse solto. E ele foi solto. E ele escreveu alguns livros. Mas o que eu quero dizer é que naquele período da minha conversão, depois ali,
poucos dias depois da minha conversão, já tinha lido aquele livro várias vezes, eu tive uma alegria muito grande de saber que aquele pastor estaria no Brasil pela missão que ele havia fundado, a missão A Voz dos Mártires, e eu não tive dúvida. Peguei as minhas coisas e fui para um congresso em Brasília, onde estava falando o pastor Richard Wurmbrand. Junto com ele, o presidente da missão A Voz dos Mártires, aqui no Brasil, o pastor Walter Moore. E aquele homem frágil, corpo frágil, mas de uma voz forte, contando a sua experiência de prisioneiro por amor a Cristo. Durante 3 anos, ele ficou numa solitária, e isso, mesmo assim, para não causar danos à sua mente, ele recitava a palavra, aqueles textos que ele sabia de cor, repetia aquilo várias e várias vezes. Foi um testemunho vibrante, tanto do pastor Richard Wurmbrand, como também do pastor Walter Moore, grande servo de Deus. Walter Moore, o pastor Richard Wurmbrand morreu em 2001, e a sua esposa morreu em ano 2000. Eles voltaram para a Romênia, e lá, de fato, já em estado avançado de idade, veio a falecer. Foi um momento maravilhoso, o testemunho daqueles homens. Ele passou muito tempo. A carta que nós lemos, a carta de Paulo a Filemon, é uma carta que demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir os seus propósitos na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Não existem coincidência, ou seja, mas Deus nos mostra que existe providência. Deus é uma providência divina em tudo que se faz. E a providência de Deus diz respeito ao governo, ao controle, à direção sábia e amorosa do Senhor, ao dirigir, governar a vida dos seus escolhidos, conduzindo sempre para um fim melhor. O que Deus é capaz, irmãos, de fazer para salvar o perdido? Alguém pode calcular, alguém pode mensurar o que Deus pode fazer para salvar, para alcançar aquele que está perdido? O apóstolo Paulo fala aos romanos de uma carta exuberante. Citamos ela pela manhã, a carta de Paulo aos romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Meus queridos, os caminhos de Deus na vida de Onésimo, o amor de Deus para com ele era maior do que a sua própria rebeldia, orgulho e presunção. Esta carta, meus irmãos, é um manual extraordinário sobre relacionamento. Trata do amor, trata do perdão, trata da restauração, da restituição, mas trata também da reconciliação. A carta a Filemon foi escrita por Paulo no ano mais ou menos 60 depois de Cristo. E durante a sua primeira prisão em Roma, quase na mesma época em que a carta aos Efésios e aos Colossenses foram escritas. Ela é o mais breve dos escritos de Paulo. Ela contém 335 palavras na língua grega, e sobretudo 25 versículos. Mas é uma carta extraordinária que vai falar do amor, que vai falar do perdão, da restauração, mas vai falar também da reconciliação. Filemon era um homem rico, dono de escravos, convertido pelo ministério de Paulo, que morava em Colossos. Ele era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar.
Não havia nada que se disser, para falar contra a vida de Filemon. A sua fé em Jesus, diz o texto sagrado, verso 5, estando ciente do teu amor, da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O seu amor para com todos os santos, o coração dos santos, era reanimado por intermédio dele. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Este é o testemunho vibrante que Filemon dá a Paulo. Esta carta, meus queridos, é enviada a Filemon, a sua esposa Áfia, seu filho, pastor também, Arquipo, bem como a todos a igreja que reunia na casa de Filemon, diz o verso 2. Paulo estava preso em Roma e, por providência de Deus, o escravo que havia fugido da casa de Filemon e também havia roubado de Filemon, foge para Roma e vai para exatamente onde Paulo estava, e Paulo o levou a Cristo. Não foi uma coincidência, foi a providência de Deus levar Onésimo aonde Paulo estava preso. Quando eram capturados, nós vemos que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos, muitos deles eram oprimidos, alguns escravos roubando dos seus senhores. E quando eram capturados, eles eram marcados com ferro quente, como faz os donos de animais, no passado se fazia isso. Aqueles homens, aqueles escravos não tinham direitos. Não era uma pessoa, mas uma ferramenta viva. Ou seja, era uma ferramenta usada pelos seus donos. Quando Paulo levou Onésimo a Cristo, que passou a servi-lo, e Paulo rogando, havia dito a ele que o recebesse como se fosse o próprio Paulo. Eu estou mandando aqui, o receba como meu próprio filho. Inclusive, uma paga, ia pagar se caso devesse alguma coisa. Meus queridos, eu quero falar sobre as evidências de uma vida transformada. As marcas de uma vida transformada. Em primeiro lugar, alguém que é transformado, não se deixa levar pelos encantos do poder e se curva à face da humildade. Paulo não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Quando vai interceder por um escravo, Paulo se coloca no nível dele. Em vez de usar a sua autoridade de apóstolo, ele apresenta o prisioneiro como prisioneiro de Cristo. Ele não fala que é um apóstolo, ele fala que é um prisioneiro de Cristo. Diz a palavra de Deus, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Quando ele vai defender a causa de alguém, ele não considera apenas como um objeto, mas o chama de filho. É a expressão que eu tenho dito aqui na igreja, uma expressão muito usada no passado. Quando alguém se convertia, o tratava de filho, filho na fé. E a pergunta que eu faço nessa noite, novamente, pela 100ª vez, quantos filhos na fé você gerou? Quantos filhos na fé você tem gerado nos seus anos de vida? Porque Deus te pedirá conta. Deus vai perguntar a você, você gerou algum filho na fé? Paulo dizia filho na fé. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, em que gerei entre as algemas. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Este é o amor de Paulo a Onésimo, seu filho gerado em cadeia. Paulo compreende que a circunstância
podem estar fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. Nós às vezes pensamos que nós estamos com tudo nas mãos, mas Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Ele não se considera prisioneiro de Roma ou de César, mas de Cristo. É Cristo quem está no controle de sua vida. E a pergunta que eu faço nessa noite novamente é: quem está controlando a sua vida? Em quais mãos está o controle da sua vida? A fuga de Onésimo estava fora do calendário de Filemon, mas não do controle e da agenda de Deus. Paulo não usa a sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade a Filemon, mas solicita com amor. E Paulo diz: eu poderia pedir, eu poderia mandar, mas ele solicita com amor. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemon, Onésimo poderia ter tido uma recepção gelada. Paulo prefere apelar em nome do amor do que ordenar. Muitas vezes você perde as pessoas do seu relacionamento, porque você não pede com amor, você manda, você ordena. Muitas vezes, irmãos, podemos fechar as portas em vez de abri-las. Quando exercemos uma autoridade autoritária em vez de uma postura humilde. É por isso que o grande Aurélio Agostinho, dizia que há 3 coisas que o cristão precisa ter como característica, como evidência de uma vida cristã. A primeira delas é humildade. A segunda também é humildade. A terceira também é humildade. Paulo não quis exercer autoridade. Ele teve uma postura humilde. Em segundo lugar, as marcas, as evidências de uma vida transformada em Cristo Jesus nos mostram que os seus lábios sempre uma palavra de estímulo e elogio sincero às pessoas. Nós temos muitas vezes dificuldades de fazer um elogio às pessoas. Quando você lê as cartas de Apocalipse, você vê cada uma o Senhor elogiando. Éfeso, ele fala: eu conheço as tuas obras, mas conheço também o teu orgulho, conheço todas as coisas. E ele faz um elogio extraordinário à igreja de Esmirna. Irmãos, dos nossos lábios, a palavra de Deus diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para a comunhão de tua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria no conforto do teu amor, portanto, o coração dos santos tem sido realmente reanimado por teu intermédio. Paulo dá esse testemunho. Paulo elogia, de fato, faz um elogio sincero a Filemon. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Jesus e com seus irmãos. Meu irmão, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso para ela? Qual foi a última vez que você disse a alguém, disse a Deus que agradeceu a Deus pela vida de alguém? Às vezes nós falamos para os irmãos os seus pontos negativos, nós apontamos os seus pontos negativos, nós fazemos críticas veladas, mas deixamos de pronunciar uma palavra de ânimo, de encorajamento.
Paulo elogia e enaltece os efeitos do amor de Filemão na vida das pessoas. Está mostrando o efeito da vida, do amor que Filemão tinha para com as pessoas. Paulo não era daquele tipo de crente que achava que é perigoso fazer elogios sinceros. Às vezes nós temos medo de elogiar, às vezes nós temos medo de de fazer um elogio sincero. Diga para as pessoas, irmãos, que elas são uma bênção na sua vida. Diga para elas que você tem sido abençoado por intermédio da vida delas. Diga para elas que muitos são consolados por intermédio do ministério delas. A casa de Filemão era um oásis, era uma bênção. Sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao seu redor. Quando as pessoas oram por você, podem fazê-lo com alegria ou sempre com lágrimas. O amor cristão sempre abençoa as pessoas. Sempre tem gratidão pelo melhor dos outros. O amor cristão procura o bem dos outros. Lida honestamente com os outros. Leva o fardo uns dos outros. Crê o melhor dos outros. Às vezes nós cremos no pior dos outros. No que há mas aquilo que é melhor dos outros. Em terceiro e último lugar, irmãos, as marcas, as evidências de uma vida realmente transformadas, são pessoas que acreditam no poder de Deus para transformar o homem, e por esta razão está sempre promovendo a paz, a reconciliação entre os homens. O cristão verdadeiro acredita na reconciliação, acredita na promoção humana. Paulo usou 5 fortes argumentos para apelar a Filemão, a fim de que recebesse com bom grado a Onésimo. De volta, Paulo foi um intercessor, ele foi um mediador, um pacificador. Hoje nós falamos sobre isso, a questão do pacificador. Alguém que pacifica. Alguém que não queira saber das picuinhas das pessoas, mas alguém que pacifica, alguém que atrai, alguém que une, não alguém que separa. Temos nós, irmãos, construído pontes ou cavado abismos entre as pessoas? Temos nós construído pontes ou muros? Assim é em nossa vida, em nossas relações. Quando algo não vai bem e não estamos dispostos, interessados em nos esforçar, abdicar, amar incondicionalmente, construímos muros. Quando nós não estamos dispostos a amar de fato, a primeira coisa que nós vamos pegar é fazer a construção de um muro. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser lenta a construção, ou pode ser rápido. Porém, uma vez erguido, é muito difícil derrubá-lo. Depois que você constrói aquele muro enorme entre as pessoas, é muito difícil derrubá-lo. Em nossa história, já vimos muros serem construídos, muros serem derrubados. Há uma história linda, como todo o livro é, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Ele disse o seguinte: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. É a mais pura verdade daquele grande autor e num livro encantador que é O Pequeno Príncipe. Leia O Pequeno Príncipe. As pessoas são solitárias
porque constroem muros ao invés de pontes. As pessoas que se fecham e se protegem, afastando dos outros. Esta é a mensagem do Pequeno Príncipe. Incentiva as pessoas a criarem mais laços, mais pontes, alimentando a proximidade, a amizade, combatendo a solidão. Quantas e quantas pessoas estão morrendo solitariamente, porque construíram grandes muros. Todo estudante, com certeza, um dia já ouviu falar das teorias de Isaac Newton. Ele foi astrônomo, alquimista, filósofo, foi um teólogo, cientista inglês, mas ele foi mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra-prima, Princípios de Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Newton estava na fazenda de sua mãe, seus pais, e fez uma observação a mais famosa de todas elas. Ele viu uma maçã caindo no chão. Até então isso não é nada. Viu uma maçã descendo lá. Esse fenômeno levou a pensar que havia uma força que puxando a fruta para baixo, para a terra, e que essa mesma força poderia também estar puxando a Lua, impedindo-a de escapar pela órbita. Newton formulou o seguinte princípio, abre aspas, a velocidade da queda de um corpo é proporcional à força da gravidade e inversamente proporcional ao quadrado da distância até o centro da Terra. Vocês, estudantes, já ouviram isso, já reclamaram tanto. Já ficaram assim, que coisa mais chata. Por que eu tenho que estudar isso? Com certeza. Mas eu não quero falar, o que eu quero falar dele não é essa teoria, o princípio da gravitação. Eu quero falar, é uma frase dele. Tudo isso para resumir numa pequena e a maior frase dele. Ele disse, construímos muros demais e pontes de menos. Esta é a maior frase que ele poderia deixar à humanidade. Deixou, além disso, a lei da gravitação. Irmãos, há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói. Nas palavras do poeta, eu quero dizer, quero plantar flores nos caminhos por onde passar. Quero construir pontes para você cruzar. Quero derrubar muros para que você possa atravessar. Quero pintar o céu de estrelas para te iluminar. Quero renovar sua esperança para você quando você desanimar. Quero estar presente em dias de festa para comemorar, mas principalmente em dias de pranto para te abraçar. E, irmãos, este é o amor que Filemão fala. Quero construir muros. Não, quero construir pontes para você cruzar. Essas são as palavras do poeta. Irmãos, que nossas palavras não sejam usadas para construir, não sejam usadas para construir muros, mas sim que elas construam pontes que nos aproximarão e permitirão ter o entendimento do amor fraterno e solidário. São essas pontes que vai nos levar a isso. O apóstolo Paulo começou com a reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas. Pois bem, que
palavra maravilhosa. Pois bem, quando o presbítero Adão leu o texto, ele começou aqui. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. E olha que ele não era velho, não. Naquela época, eu poderia dizer que até as pessoas hoje têm uma visão um pouquinho melhor de velho, mas ele o achava velho. Agora, até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil. A ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, as palavras, pois bem, liga com o fato de que Filemon era um homem que reanimava ao coração de todos os santos. Essa deve ser a nossa missão, reanimar o coração dos santos. Ora, às vezes abatido, ora, às vezes tristes, desanimados, perdidos, mas você reanima. Não com aquele aparelho ventríloco que massageia o coração, mas com o amor, a força do amor, que é mais forte do que a morte. É isso que Paulo está dizendo a Filemon. Paulo está lhes dando a oportunidade de refrigerar o seu coração. Filemon tinha sido uma bênção para os outros, para muitos crentes. Agora deveria ser também para um escravo fugitivo que havia se convertido. Às vezes nós olhamos para as pessoas, não conhecemos a sua história, como chegou a Cristo, como foi alcançado pelo Senhor, e como é maravilhoso poder dizer que foi alcançado por Deus. Meus queridos, nesses mais de 41 anos, ou 42 anos, em nenhum momento sequer passou pela minha cabeça, pelo meu coração, de fazer algo para entristecer o Senhor Jesus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, ou em outra tradução, a minha cidadela. Não há nada no mundo que possa compensar estar fora dos braços, das mãos carinhosas do Senhor Jesus. Paulo usou a linguagem do amor em vez de sua autoridade apostólica para sensibilizar a Filemon. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Em nome do amor, você constrói pontes. Em nome do amor, você atrai as pessoas. Em nome do amor, você salva vidas. Diz a palavra de Deus em Gálatas 3, 28. Em Cristo não há escravo nem livre. Isso não significa que não há uma pessoa convertida que sua condição social muda ou as suas dívidas não devem ser mais pagas, é isso. Não é isso que quer dizer. Mas significa que Onésimo agora tem uma nova posição diante de Deus e diante do povo de Deus. E Filemon tem que levar isso em consideração. Meus irmãos, estamos terminando. E o nome Onésimo significa útil. E Filemon significa aquele que é gentil. Duas combinações. Onésimo significa aquele que é útil.
E Filemon significa aquele que é gentil. A gentileza, irmãos, une, atrai. A sua postura, o seu sorriso, o seu gesto de olhar, comunica muito. Paulo poderia ter mantido Onésimo consigo em Roma, mas resolveu devolvê-lo ao seu senhor como alguém útil. Como alguém útil. Uma pessoa convertida tem uma profunda transformação no seu caráter. Ela deixa de ser uma pessoa inútil, mas algo útil. Mas embora Paulo esteja pronto para pagar a dívida que Onésimo tinha contraído através da subtração, tinha subtraído algo de Filemon, Paulo estava certo de que pagaria isso, encoraja a Filemon a perdoar. O perdão, irmãos, é a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida e não cobrá-la mais e deixar a pessoa livre. Liberte. Precisamos aprender sobre o glorioso poder de Jesus para salvar o escravo fugitivo e fazer dele um homem livre, santo, salvo, útil. Não há acaso para o perdido. Jesus, de fato, Jesus chama essas pessoas ao amor. E não devemos desistir de pregar, nem de esperar a transformação das pessoas. Às vezes, a gente pensa, ora por muito tempo, ora, não vai... Nunca diga que ele não possa ser convertido, que ele não venha a se converter. Mas uma vez convertido, ele vai viver como convertido. Uma vez convertido, ele vai ter marcas, evidências de que encontrou com alguém muito especial, que é o Senhor Jesus. Precisamos compreender que uma pessoa convertida se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, disse o Paulo a Filemon. Uma pessoa convertida precisa ser uma bênção, ela tem uma transformação radical na vida, ela não é mais a mesma, suas palavras mudam, sua conduta muda, suas atitudes mudam. Uma pessoa convertida é uma bênção permanente. Antes, um problema, agora, uma bênção. O livro de Filemon, irmãos, nos ajuda a entender a natureza da revolução espiritual que Jesus procura. Ele não pediu aos cristãos que derrubassem governo, destruíssem as convenções econômicas. Ele pediu que vivesse o mundo sem participarem do pecado que domina o mundo. Diz 1 João: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tiago também diz, Tiago 1:27, religião pura e sem mácula para com nosso Deus é visitar os órfãos, as viúvas, de suas tribulações e assim mesmo guardar incontaminado do mundo. Onésimo fez o que devemos fazer, voltar. Assim como ele voltou para Filemon, devemos voltar para Deus. Ele nos espera para tornar pessoal essa graça universal dele. Podemos viver como escravos fugitivos de Deus, ou como pessoas restauradas, adotadas da família de Deus. A graça maravilhosa, não podemos fazer isso. Deus nos chama a um retorno, em nome desse amor gracioso. Então, Onésimo, um prisioneiro, que ficou em várias prisões, até Deus levá-lo à presença de Paulo.
e Paulo o gerou como filho nas prisões. E aqui, irmãos, eu quero deixar esta palavra: não seja um solitário construindo muros. Seja livre. Saint-Exupéry, no seu livro, ele diz que as pessoas são solitárias porque constroem muros.